Que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia do Senhor estejam conosco. Sempre elas estão. Existe uma compreensão básica para qualquer organização que pretende avançar, pretende cumprir com seus propósitos, que envolve a busca de recursos. Nós precisamos, em linhas gerais, de dois tipos de recursos. Seja uma empresa, seja um clube de futebol, ou seja até mesmo uma igreja. E apesar de eu estar fazendo essas menções, eu não estou comparando igreja com essas outras organizações. Mas o que eu quero dizer é que existe uma similaridade, existe algo comum dentro desse aspecto de recursos. Nós precisamos de pessoas para servir, para atuar, para dar a sua contribuição. E nós precisamos de recursos financeiros, recursos materiais, para fazer com que toda a ação aconteça. Como estamos vivendo um tempo atípico, uma época totalmente diferenciada, eu posso dizer, e você há de concordar comigo, que nenhum de nós já havia experimentado ou passado por algo semelhante, e nós estamos tendo que aprender a lidar diante da escassez de recursos. Tanto que nós observamos os preços se inflacionando cada vez mais, ou sendo inflacionados cada vez mais. Porque há uma diminuição desses recursos. Então, há um princípio que envolve os aspectos econômicos, da questão da demanda e procura, a oferta, e o preço acaba sendo estabelecido a partir disto. Mas o que eu quero pensar com você nesta manhã está relacionado àquilo que nós estamos refletindo nesse período agora de encaminhamento para o fechamento de um ano, visando perspectivas para aquilo que está por vir. Nós precisamos de recursos para vencer na pandemia. Precisamos de recursos para a vida pessoal, para a vida coletiva. Precisamos de recursos para vencer a pandemia e para vencer na pandemia. Ou seja, nós, mesmo inseridos dentro de todos os elementos que estão vinculados à pandemia, ou seja, vencermos esses elementos que se apresentam com tão grande desafio, e vencer a própria pandemia em si. E aí precisamos identificar onde estão os recursos para vencermos na pandemia. Onde estão os recursos para vencermos a pandemia? Os recursos estão na palavra de Deus. Eu quero convidar você para acompanhar comigo o texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículo também 12. Romanos 12, 12. A palavra de Deus coloca para nós da seguinte maneira: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai nas orações. Romanos 12, 12. Outra tradução ele vai dizer da seguinte forma: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Amém? Vamos terminar o culto aqui, já não precisa dizer mais nada. Eu poderia inclusive fazer isso, porque esse texto por si só ele já apresenta aquilo que eu acabei de mencionar. Recursos para vencer na pandemia. Esse versículo nos mostra acerca de 3 recursos que nós precisamos. E eu posso dizer para você com toda certeza, sem os quais não conseguiremos vencer. A palavra de Deus é a fonte dos recursos. Obviamente que Deus é a fonte primária, porque a palavra revelada dele veio dele. Então, o próprio Deus é a fonte de todas as coisas. Mas, tecnicamente e em termos diários, nós usamos a Bíblia, usamos a palavra de Deus, a qual nós cremos ser a revelação do próprio Deus aos nossos corações, e a partir dela então extraímos, identificamos quais são os recursos que nós precisamos para vencer na pandemia. E o texto, meus queridos, deixa muito claro 3 aspectos: alegrar-se com a esperança, o alegrar-se na esperança,
suportar os sofrimentos, as provações e perseverar na oração. Eu quero pensar um pouquinho contigo sobre esses 3 recursos que Deus nos dá. Nós estamos trabalhando uma temática geral, e eu mencionei no domingo passado, se você tem nos acompanhado, se você já teve a oportunidade de passar por aqui, os irmãos bem sabem que nós estamos nesse processo de cultos presenciais de modo parcial, e infelizmente nós não temos condições de receber a todos por causa da manutenção ainda da pandemia, mas temos tido a liberação dos órgãos governamentais para podermos atender aqueles que podem participar, que têm condições, né, de participar. Mas nós sabemos que a vida ela está fluindo e muitos estão trabalhando quase que na normalidade, mas existem outros que ainda continuam dentro de todos esses processos de isolamento, de contenção. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós estamos focados, meus irmãos e irmãs, em apresentar, em estabelecer algumas questões que vão nos ajudar, alguns recursos que vão nos ajudar a superarmos isso juntos. Em todo tempo há esperança. A nossa esperança é Jesus. Pregamos sobre isso domingo passado, hoje nós damos continuidade. E por que é importante nós entendermos que o recurso que temos em nossas mãos, e obviamente que se fôssemos ler versículos anteriores e posteriores ao versículo 12, nós vamos encontrar aqui outros recursos que serão alvo das nossas reflexões em outros momentos. Mas para esta manhã, eu creio que esse versículo ele consegue trazer para nós um resumo daqueles que são os 3 principais recursos para vencermos hoje, para vencermos na atualidade, para vencermos os desafios que estão diante de nós. Por que é importante entender que alegrar-se na esperança é um recurso? Amados, alegrar-se na esperança é nós estabelecermos o nosso foco, as nossas atenções, não nos sofrimentos, não nas perdas, não nas dificuldades. Mas é nós estarmos focados naquilo que traz alegria para nós. Muitas são as razões, muitos são os motivos para entristecermos, não é verdade? Existem muitas notícias que trazem tristeza ao nosso coração. E existem algumas pessoas que gostam de assistir regularmente aqueles noticiários onde essas notícias mais dramáticas acabam sendo exploradas. E eu não estou aqui para pontuar sobre preferências pessoais de programação. Mas o que eu quero destacar, meus queridos, é que, de fato, nós não podemos ficar alheios às coisas que estão ao nosso redor, não podemos simplesmente ignorar o sofrimento de muitas pessoas. Pelo contrário, precisamos ter ciência para saber, inclusive, como ajudar nestas circunstâncias. Mas se nós ficarmos focados apenas nos problemas e nas dificuldades, nós temos a tendência de desanimar. Teremos a tendência de enfraquecer. Teremos, irmãos, a tendência de nos abatermos. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, você que nos ouve, a buscarmos em Deus nos alegrarmos. Por isso o texto bíblico ele coloca desta forma: fiquem alegres na esperança. Então a alegria ela se dá quando eu sei exatamente em quem eu creio. Eu creio em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu creio no Espírito Santo, que é o nosso consolador. Eu creio no Pai que, como um bom, naquilo que a plenitude da palavra bom representa, de fato é. Então, se nós temos uma clareza com relação à nossa paternidade com Deus, uma clareza com relação à ação do Espírito Santo que habita em nós e que gera em nós quando permitimos a Ele
as virtudes do fruto do Espírito. Quando eu entendo que eu posso contar com a presença de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, naturalmente, o sobrenatural começa a prevalecer em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas. E aí a gente começa a experimentar de uma paz indescritível. Existem situações da nossa vida que nos colocam em xeque diante das nossas emoções. E durante muito tempo eu tinha uma preocupação muito elevada com relação ao momento em que Deus levasse alguém mais próximo da minha família. E obviamente que no decorrer do tempo muitas pessoas nós perdemos, mas a pessoa mais próxima que Deus levou para junto de si foi o meu pai há 2 anos atrás. E durante um bom tempo eu ficava preocupado como seria quando isso acontecesse. Eu ficava muitas vezes até angustiado, como é que seria lidar com essa situação do luto, da perda. E meus amados, quando isso aconteceu e desde então, o que eu posso dizer para você nesta manhã, que o texto bíblico diz na carta de Paulo aos Efésios, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Eu pude experimentar claramente isso. A paz de Deus guardará o vosso coração. É algo inexplicável. É inexplicável. Porque apesar do fato, a paz de Deus reina. E queridos, isso traz para nós a possibilidade de encontrar alegria e viver e ter perspectivas de um futuro melhor. Então, diante do sofrimento, e por que eu citei esse exemplo pessoal vinculado à questão do luto? Porque nós estamos diante de uma situação em que muitas famílias estão tendo que lidar com essa experiência. Seja pela Covid ou seja por outras. A Covid, ela, digamos que trouxe um contingente maior, né? Um contingente maior de sofrimento, aquilo que já estava, digamos assim, estabelecido. As doenças que já vinham ceifando vidas, continuaram ceifando vidas, em alguns aspectos até aumentaram, e além destas, veio então essa nova doença, a Covid-19, que também tem levado milhares de outras. E eu parto dessa reflexão para dizer o seguinte, querido, se Deus traz consolo e conforto em situações de luto, o que será então diante das outras situações? As outras provações, as outras dificuldades, porque se nós tivéssemos que colocar numa escala quais são as experiências mais dramáticas, mais difíceis, eu creio que o luto está no topo. Não dá para comparar, por exemplo, a perda de alguém que você ama com perder um emprego, com a não realização de um sonho, ou com uma tensão de relacionamentos, não tem como comparar. São coisas difíceis, mas em proporções e graduações diferentes. De maneira, queridos, que quando a palavra de Deus nos diz assim, alegrai-vos na esperança, eu quero insistir nisto, porque, amados, mesmo em meio à pandemia, mesmo passando por todas essas lutas e dificuldades, nós podemos se alegrar no Senhor. Porque é o Senhor que traz alegria para nós. É o Senhor que tira o vazio, é o Senhor que tira o medo, é o Senhor que tira a insegurança, porque Ele nos dá segurança, Ele nos dá amor, e o amor de Deus expulsa, lança fora todo medo. Percebe? Quando nós focamos nos problemas, quando nós focamos nas dificuldades, quando nós focamos nas lutas, nós sofremos. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a Sua palavra, nós temos renovo e refrigério da parte dEle. Alegrai-vos na esperança. Este é um recurso que você tem disponível.
Importante também dizer isso, queridos, que o que nós estamos lendo nas Escrituras nesta manhã é algo que está disponível para você, para mim, para qualquer pessoa no planeta. Não é aquele recurso que apenas algumas pessoas podem alcançar. Não trata-se de um tratamento médico, de um remédio cujo custo é altíssimo. Existem problemas, meus irmãos, que têm soluções, mas as soluções são difíceis de acessar. Às vezes o custo é muito alto, então não tem como comprar isto. E o que a pandemia também tem nos mostrado é que mesmo quem tem dinheiro, mesmo quem tem muito recurso, também morre de Covid-19. Agora, o pobre ou o rico? Aquele que tem escassez ou aquele que tem abundância? Todos temos acesso aos recursos que a palavra de Deus nos mostra. Percebe? Então essa palavra, ela se aplica a você que está me ouvindo, a todos nós. Não importa seu grau de instrução, não importa o tamanho do seu salário ou as suas posses, os recursos estão à nossa disposição. Alegrar-se na esperança é algo que alguém que tem muito pouco pode se firmar, pode se estabelecer. Há quem se faça rico não tendo nada, e há quem se faça pobre tendo muita riqueza, nos diz o texto de Provérbios. Mesmo o pobre materialmente, ele pode ser rico para com Deus e se alegrar. E alegria, meus queridos, é algo que independe de recursos. Está vinculado à questão de pensamento, a como eu encaro as dificuldades da vida. Você vai encontrar pessoas que não tiveram acesso a uma ótima escola, não tiveram acesso a bens materiais em abundância, que são pessoas muito bem resolvidas. São pessoas felizes, são pessoas cuja presença gera empatia, gera bem-estar, é uma situação agradável. E você vai conviver com pessoas que têm muito recurso, que tiveram tudo o que gostariam de ter, mas que são desagradáveis, que são desanimadas, que são pessoas desencorajadas para com a vida. Por quê? Porque, meus queridos, isso não depende de bens materiais, não depende de dinheiro. Ainda que dinheiro traga algum tipo de benefício, né? Mas a palavra deixa muito claro, então, que a nossa alegria, ela precisa estar baseada na esperança. E nós vimos domingo passado, e eu quero incentivar você, encorajá-lo, encorajá-la, caso você não tenha assistido a mensagem, que você acesse os canais da nossa igreja, procure a mensagem que nós trouxemos no domingo passado, explicando o conceito bíblico de esperança, mostrando a diferença entre esperança e fé, que é muito importante nós entendermos. E conversando com algumas pessoas durante a semana, eu observei que esse tema ainda não ficou bem resolvido. Nós vamos, no decorrer da caminhada, fortalecer ainda mais. Existe a diferença entre fé e esperança. A esperança é a visualização de futuro, é o quadro pintado com a obra concretizada. A fé é aquilo que vai gerar a materialização da esperança. Então, quando eu olho para um texto, por exemplo, de Romanos, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza-se na carta de Paulo aos Romanos para fundamentar a esperança da vida cristã. E ali no texto de Romanos, capítulo 8, por exemplo, verso 18, ele vai descrever para nós aqui algo a respeito dessa esperança. Diz assim no verso 18: contudo, aquilo que sofremos agora, irmãos, olha aqui essa palavra, por favor, me acompanhe nesse momento. Se você está se distraindo com alguma coisa, em nome de Jesus, escute o que eu vou te dizer nessa hora. A Bíblia está dizendo para você, para mim nesta manhã, aquilo que sofremos agora é insignificante. Opa, pera lá. Como eu posso chamar de insignificante
Tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades. Posso. Então vamos continuar lendo o texto. Aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. É isso que nós temos que entender, queridos. Nós não vivemos para o hoje, nós vivemos hoje com uma perspectiva de eternidade plena, de uma vida repleta da graça de Deus, que se estabelecerá plenamente no futuro, mas que acontece hoje. Agora, se o hoje está tomado apenas por pensamentos de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, nós sucumbiremos a eles. Mas se os meus pensamentos olham à frente, e eu consigo ter um horizonte de paz, um horizonte de cura, um horizonte de salvação. Meus queridos, a vida começa a mudar, os pensamentos começam a mudar, porque é isso que Deus tem para todos nós, é isso que Deus tem para você. Olhe para frente, porque para frente, meus irmãos, debaixo da bênção e da palavra, da promessa de Deus, nós temos um horizonte de cura, nós temos um horizonte de salvação, nós temos um horizonte de libertação. Você está aprisionado, aprisionada em um relacionamento nocivo. Você está aprisionado, aprisionada por sentimentos de culpa, de dor. Meu querido, minha querida, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. O horizonte diante de você é um horizonte de paz. Deus disse aos judeus ali na Babilônia, sofrendo as circunstâncias do exílio: eis que eu tenho para vocês planos de paz, um futuro cheio de esperança. Amados, isso também se aplica a nós enquanto igreja, povo de Deus. Deus tem para nós um futuro de paz, de esperança. Mas cabe a nós crermos nisto. Esse é o primeiro recurso, irmãos. Crermos. O texto continua lá no Romanos 8, verso 21. Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Olha que texto maravilhoso. A esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão. Então esse cenário de escravidão, de sofrimento, de lutas, de lutos, de dificuldades, tem um futuro, tem uma perspectiva de libertação, de livramento. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para sermos libertados da dor e do sofrimento. Verso 23 de Romanos 8. Amados, a palavra de Deus está dizendo que nós temos uma esperança. A ação do Espírito Santo em nós gera a expectativa de libertação da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente conseguir aquilo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E aí nós vamos para o segundo recurso que o texto nos apresenta. O primeiro recurso, capítulo 12. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade. Paciência nas tribulações. Como é que nós teremos paciência nas tribulações? Se nós temos esperança, se nós temos alegria na esperança. A paciência nas tribulações é um recurso, queridos, que Deus está nos dando para viver hoje. Você está entendendo como o texto é muito simples e claro? E o que eu estou fazendo, meus irmãos, é simplesmente evocar conceitos relacionados. E aí a gente vai construindo um conceito, vai construindo um pensamento, nós vamos construindo convicções. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta hora, neste momento, tenha paciência.
Ah, pastor, está difícil. Está difícil ter paciência com os filhos em casa. Está difícil ter paciência com o maridão. Está difícil ter paciência com a esposa, meu querido. Está difícil ter paciência com os amigos do trabalho, com o chefe. Está difícil ter paciência para lidar com os dilemas, os problemas que enfrentamos hoje. E eu digo e te pergunto, quem não está de alguma maneira sendo provado? Temos usado de uma fala que eu acredito ser oportuna mais uma vez, que todos estamos sofrendo, mas existem alguns que estão sofrendo muito mais. Então nós também devemos assumir uma postura de colocar a nossa fé no Senhor e buscar nele a condição de desenvolvermos paciência nas tribulações. E a paciência nas tribulações, irmãos, ela é resultado do nosso relacionamento com Deus. É resultado da nossa dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós amor, paz, alegria, bondade, paciência. Paciência. A paciência nos habilita a dar um passo a mais. A paciência nos ajuda a, depois daquele passo a mais, dar mais um. E outro, e outro, e outro, e outro, assim por diante. De maneira, queridos, que nós precisamos buscar em Deus a graça dele nos capacitando, gerando em nós os recursos que precisamos, os elementos que precisamos, as habilidades que precisamos para termos paciência. Geralmente, quando um casal vive a experiência da maternidade, uma pessoa vive a experiência da maternidade, os primeiros dias, a partir do nascimento dessa criança, testam a nossa paciência. E é interessante nós observarmos que existem algumas crianças que acabam desenvolvendo um tipo de comportamento que irrita as pessoas. E você já deve ter ouvido alguém dizer assim, puxa, eu não sei como essa mãe aguenta esse filho. Eu não sei como esse pai aguenta essa criança. E você já deve ter, inclusive, pensado esse tipo de reflexão, e geralmente a resposta é: aguenta porque é pai e porque é mãe. Agora, se colocando, meus irmãos, em outras situações, você já começou a pensar o seguinte: quantas vezes as pessoas tiveram que ter paciência com você? É fácil, meus irmãos, às vezes a gente dizer assim, eu preciso ter paciência com meu filho, eu preciso ter paciência com a minha filha, eu preciso ter paciência com meu pai, ou com meu marido, ou com a minha esposa, e assim por diante. Mas você já parou para pensar que eles também precisam ter paciência com você? A Neuza tem que ter paciência comigo. O Gabriel, a Laura tem que ter paciência comigo. Porque eu também tenho as minhas realidades, o meu jeito de ser. E com isso eu não estou dizendo, e é importante também mencionar, que não é porque as pessoas têm que ter paciência umas com as outras que a gente vai se aproveitar do outro, ou da boa vontade do outro, dizer, você tem que me aguentar. Não. Não podemos acumular o pensamento de que você tem que me aguentar. Nós precisamos tornar os relacionamentos o mais agradável possível. Mas eu preciso fazer uma autorreflexão. Eu estou exigindo, talvez, das pessoas com quem eu convivo, que tenham muita paciência comigo. O que eu posso fazer para diminuir um pouco isso? Para tornar os relacionamentos mais agradáveis? Paciência nas tribulações, irmãos, envolve uma disposição mental e emocional para suportar as dificuldades. Disposição mental, emocional e espiritual para lidar com adversidades, para administrar crises,
para desenvolver resiliência nos relacionamentos, nos processos, nos tornando pessoas que, com o passar do tempo, nos tornamos mais agradáveis e, pela graça de Deus, conseguimos avançar. Mas eu quero te dizer algo muito especial nesse momento. Ah, pastor, eu estou me sentindo derrotado porque paciência, agora o pastor pegou no meu calo. Olha, eu não tenho paciência. É aquela historinha que alguns contam aí que tem gente que não tem o pavio curto, ele nem tem pavio. Eu não tenho paciência. Talvez seja essa o sentimento, a sensação, mas é importante nós entendermos, meus irmãos, que paciência não é algo que eu compro no mercado, não é um remédio que eu adquiro na farmácia. E graças a Deus por isso. Porque se fosse assim, apenas algumas pessoas teriam acesso a esse recurso. Contudo, esse é um recurso que está disponível a todas as pessoas, se permitirem que o Espírito Santo domine as suas vidas. É verdade, paciência é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então eu preciso buscar acessar aquilo que eu já recebi da parte de Deus. Você entende isso? Esse recurso, meus irmãos, não é um recurso que está na prateleira e você pode pegar esse recurso e acessá-lo. Ele já está disponível em nós. Ele precisa ser ativado. A paciência precisa ser ativada por meio de quê, pastor? Da dependência do Espírito Santo. Andai no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Se eu dependo, se eu estou disponível e suscetível à ação do Espírito, eu não estarei suscetível às intempéries, às dificuldades da minha vida. Alegria na esperança, paciência na tribulação e, em terceiro e último lugar, perseverança na oração. Perseverança na oração, meus queridos, é um dos recursos alistados pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 12 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por que nós precisamos perseverar na oração? Porque a oração é o recurso sobrenatural, é o recurso em que nós temos acesso ao fluir de Deus nas nossas vidas. Quando não oramos, nós agimos e trabalhamos a partir do que nós podemos fazer. Quando nós oramos, nós ativamos aquilo que Deus pode fazer em nós e por meio de nós. Então orar é dizer, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. E eu coloco essa situação nas tuas mãos. Estava passando por um momento de luta pessoal, coisas que todos nós em algum momento da vida enfrentamos, e aquilo estava drenando a minha paz, drenando a minha tranquilidade, e eu estava, na verdade, intranquilo com o fato ocorrido. E aí eu tomei uma decisão, aquela decisão, num primeiro momento, pareceu-me que trouxe maior problema ainda. E aí eu comecei a sofrer mais ainda, porque eu começava a me cobrar, dizendo, puxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, não devia... E aí você começa, então, a racionalizar essas situações. E aí o que aconteceu comigo foi que depois desse sofrimento, eu derramei lágrimas perante o Senhor em oração. Eu simplesmente abri meu coração para o Senhor e chorei, inclusive dizendo, Senhor, me perdoe, porque em vez de depender do Senhor, eu acabei querendo resolver do meu jeito. E não foi uma oração longa, não fiquei 2, 3 horas orando. Foi uma oração curta, mas muito sincera. E, meus queridos, quase que instantaneamente a solução veio. Quase que instantaneamente. O processo estabelecido, houve uma reação, e eu fui procurado, e a situação, meus queridos, foi resolvida. E quando eu fui procurado, na hora eu entendi assim, obrigado, Senhor, tá bom, eu entendi o recado. Era Deus dizendo assim, viu, meu filho,
É só você me procurar, é só você me buscar, eu estou aqui. Mas, amados, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vontade de querer mostrar, às vezes para nós mesmos, que nós somos alguma coisa, que a gente consegue, que nós somos bons, a gente acaba perdendo a oportunidade de usufruir da graça de Deus. E esse é um ponto muito importante, queridos. Deus precisa tratar em nós e tratar conosco, muitas vezes, situações que estão vinculadas ao nosso orgulho, à nossa arrogância. E isso só vai ser quebrado quando nós somos quebrados. Quem dera nós não precisássemos ser quebrados para sermos tratados, moldados e desenvolvidos pela ação do Espírito. E isso não é mérito de 1, 2, 3 ou 4, isso acontece com todos nós. Todos nós. A questão é o como nós reagimos diante dessas situações e o quanto nós alimentamos e por quanto tempo nós alimentamos procedimentos, atitudes, posturas, atitudes. E eu quero chamar sua atenção para fecharmos então essa reflexão bíblica. Amados, queridos, queridas, amigos, amigas, o recurso está disponível. Você tem acesso, eu tenho acesso. Alegrar-se na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Perseverar na oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, dá-me mais graça. Eu gosto muito de uma canção, se não me engano, do grupo Logos, Ângela, né? Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Põe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Essa é uma daquelas músicas que, quando eu estou precisando de um afago do Senhor, eu procuro colocar e adorar o Senhor e ministrar a minha vida na presença dEle e debaixo dEle. Deus coloca à nossa disposição, meus queridos, descanso. Deus coloca à sua disposição, à minha disposição, a bênção, a possibilidade de descansar em seus braços. Só que, amados, nós podemos simplesmente descansar nos braços do Senhor, ou podemos continuar lutando com a gente mesmo, em crise, em conflito com a gente mesmo, sofrendo com as dificuldades, com as perseguições, com os problemas. Mas é possível vencer na pandemia, é possível vencer a pandemia se, amados, nós nos alegrarmos na esperança, se nós formos pacientes na tribulação e se nós perseverarmos em oração. 3 recursos que todos nós temos acesso. Só não desfruta quem não quer. Em teus braços, nos braços do Senhor. Quero convidar você, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, descanse nos braços do Senhor. Adore Ele, vamos cantar ao Senhor nessa hora. E se você deseja descansar no Senhor, o fardo, as lutas, as provações, as dificuldades estão pesadas, peça ao Senhor, dá-me mais graça. Peça ao Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Faça isso, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus
teus braços ao meu descanso. Em teus braços ao meu descanso. Em teus braços ao meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços ao meu descanso. Em teus braços ao meu descanso. E em teus braços ao meu descanso. E em teus braços ao meu descanso. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaem de novo em tuas mãos. Em teus braços de amor, Jesus. Recai em tua graça. Em tua graça perfeita, em seu amor. Recaem de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaem de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços ao meu descanso. Em teus braços ao meu descanso. Em teus braços ao meu descanso. Glória a Deus. Essa é uma mensagem de esperança. Se você pudesse ajoelhar comigo nesse momento, meu querido, minha querida, os recursos estão disponíveis. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar e penetrar ao mais profundo do nosso ser. Permita ser tratado. O recurso está disponível para você, para mim, para todos nós. Dá liberdade ao Espírito, dá liberdade ao Espírito de Deus, dá liberdade. Erga a sua voz, declare ao Senhor: Deus, muda a minha vida, transforma meus sentimentos, me dá mais paciência. Eu quero me alegrar na esperança, quero me alegrar na esperança da Tua Palavra, das promessas da Tua Palavra, me alegrar na esperança da volta de Jesus. Eu quero me alegrar na esperança que acabamos de cantar, Senhor, que em Teus braços é o meu descanso, Senhor. Oh Deus, queremos descansar em Teus braços, queremos descansar em Ti, Senhor.
Completa, ó Deus, esta obra, completa, ó Deus, esta palavra, ministra no coração dos teus filhos, das tuas filhas, onde quer que estejam, ó Pai. Não importa, ó Deus, a localização, mas a postura do coração. Não importa a geografia, mas importa, ó Deus, a disposição mental, a disposição, ó Deus, de abrir o coração para o Senhor, entrar e fazer morada e transformar a nossa vida. Limpa, ó Deus, a nossa casa, limpa a casa para que o Senhor habite nesta casa, ó Deus, para que seja uma casa agradável, para que seja, ó Deus, uma casa, ó Deus, que gere, ó Deus, ao Senhor alegria, que nós tenhamos, ó Deus, paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento, a paz, ó Deus, que não pode ser comprada, a paz, ó Deus, que não pode ser acessada por uma droga, por uma substância, mas é uma paz acessível, assim como os recursos que vimos nesta hora são disponíveis a todos, Pai. Que nós possamos, ó Deus, perseverar na oração, possamos, ó Deus, buscar a Ti em oração constantemente, Pai, e acessar as bênçãos da Tua graça. Precisamos da Tua graça para os nossos casamentos, precisamos da Tua graça para os relacionamentos familiares, relacionamentos com os nossos irmãos, com quem trabalhamos, com quem convivemos. Dá-nos mais da Tua graça, Pai querido, em nome de Jesus. Realiza a Tua obra em nosso meio. Nós te pedimos e oramos agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.